Você já ouviu falar dos fariseus, certo? Aqueles personagens que aparecem sempre discutindo com Jesus nos evangelhos. Mas, será que você realmente sabe quem eles eram? Será que eles eram apenas religiosos hipócritas, como costumamos ouvir? Ou será que a história deles é bem mais profunda do que imaginamos? Neste vídeo, você vai descobrir quem foram os fariseus, por que eles eram tão influentes no tempo de Jesus e, principalmente, por que Cristo foi tão duro com eles. E no fim, prepare-se. Você vai perceber que o espírito farisaico pode estar mais presente do que nunca, até mesmo hoje, dentro das igrejas. Os fariseus não nasceram da noite para o dia. Sua origem remonta ao período intertestamentário, aquele intervalo de cerca de 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento, quando o povo judeu estava sob dominação de impérios como o persa, o grego e, mais tarde, o romano. Foi nesse contexto de opressão e tentativa de preservar a identidade judaica que surgiram diversos grupos religiosos. Um deles foi o dos fariseus, cujo nome vem do hebraico perushim, que significa separados. Isso porque eles buscavam se separar da influência estrangeira, manter a pureza da fé judaica e obedecer rigorosamente à lei de Moisés. Ao contrário dos saduceus, outro grupo influente, mas ligado à aristocracia sacerdotal e mais tolerante com os romanos, os fariseus se aproximavam mais do povo comum. Eles não precisavam ser sacerdotes ou ter linhagem específica. Eram líderes religiosos, mestres da lei e guardiões da tradição. Ganharam respeito e autoridade por seu conhecimento e disciplina, e rapidamente passaram a ter grande influência nas sinagogas e no cotidiano religioso dos judeus. Mas o que exatamente os fariseus acreditavam? Eles seguiam fielmente a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, mas não apenas isso. Também valorizavam a tradição oral, interpretações e costumes passados de geração em geração. Essa lei oral não estava nas Escrituras, mas era considerada por eles tão autoritativa quanto a própria palavra de Deus. Com isso, desenvolviam regras minuciosas sobre como guardar o sábado, como lavar as mãos antes das refeições, como se purificar após determinadas situações e tantas outras normas. A motivação inicial parecia nobre. Eles queriam agradar a Deus em cada detalhe da vida. Mas com o tempo, essa busca por santidade foi se transformando em legalismo. A obediência à letra da lei tornou-se mais importante do que o espírito da lei. A aparência de santidade virou prioridade, enquanto o interior, o coração, muitas vezes era negligenciado. O fariseu típico era respeitado, admirado, tido como exemplo. Orava em público, jejuava 2 vezes por semana, dava o dízimo até da hortelã e do cominho. Mas será que tudo isso era mesmo para a glória de Deus? Ou era para aparecer, ser aplaudido, manter o status? É aí que entra o confronto com Jesus. Ele não criticava os fariseus por conhecerem a lei ou por jejuarem, mas sim por fazerem isso para se mostrar. Em Mateus capítulo 23, temos um dos discursos mais duros de Cristo. Ele os chama de hipócritas 7 vezes. Diz que eles limpam o exterior do copo, mas por dentro estão cheios de impureza. Comparam-se a sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de ossos e podridão por dentro. Jesus os acusa de amarrarem fardos pesados nos outros, sem mover um dedo para ajudar. Condena sua vaidade, seu amor pelos primeiros lugares nas festas, pelos títulos de honra, pelas vestes longas e pelos louvores humanos. Denuncia que eles fecham o reino dos céus diante dos homens. Não entram e nem deixam os outros entrarem. O problema dos fariseus, então, não era o zelo religioso, mas a falta de humildade. Eles usavam a religião como um instrumento de controle e vaidade.
Conheciam as Escrituras, mas não reconheceram o Messias. Esperavam um rei glorioso, mas rejeitaram o carpinteiro de Nazaré. O próprio Jesus, que curava, libertava e falava com autoridade, foi por eles chamado de blasfemo. Isso nos leva a uma reflexão profunda. Será que nós, hoje, não corremos o risco de agir como os fariseus? Será que, em nossa rotina religiosa, não há vaidade, aparência, competição espiritual? Será que usamos a Bíblia para julgar os outros mais do que para transformar a nós mesmos? Será que frequentamos os cultos apenas por tradição? Ou temos um relacionamento real com Deus? Quantas vezes criticamos os fariseus sem perceber que também buscamos reconhecimento, queremos aplausos ou nos colocamos como mais santos que os outros? Jesus não quer religiosos performáticos. Ele quer corações quebrantados, sinceros, verdadeiros. Gente que o adore em espírito e em verdade. Gente que reconheça sua própria limitação, que se humilhe diante de Deus e que ame ao próximo com graça e não com condenação. A maior lição que os fariseus nos deixam é justamente essa. É possível estar tão perto da religião e tão longe de Deus. É possível conhecer toda a doutrina, mas rejeitar a presença do Senhor. É possível citar versículos e ainda assim ter um coração endurecido. Mas a boa notícia é que o Evangelho é para todos, até mesmo para os fariseus. Em João 3, Nicodemos, um fariseu, procura Jesus à noite e ouve as palavras mais belas sobre o novo nascimento. Sim, havia fariseus sinceros em busca da verdade. E há esperança para todo aquele que se dispõe a nascer de novo, abandonar a aparência e viver uma fé genuína. Hoje, o convite é para você. Examine seu coração, questione suas motivações. Não se contente com uma religião de fachada. Jesus está à porta. Ele quer transformar, curar, restaurar e trazer vida verdadeira, longe do legalismo, perto da graça. Quem foram os fariseus? Foram homens que tentaram guardar a fé, mas se perderam na própria justiça. Foram um espelho que nos alerta até hoje. Cuidado com o orgulho espiritual. Cuidado com a aparência de piedade sem amor. Cuidado com a religião sem Cristo. Que possamos aprender com eles, para não repetir seus erros. Inscreva-se no canal para mais conteúdos bíblicos profundos e curiosos.